Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 11. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9. Obrigado. Então, Gênesis, capítulo 11, a gente vai ler do 1 ao 9. Essa história é uma história bem conhecida, Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles e o betume serviu de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor venha nos ministrar, Espírito Santo, falar conosco, nos abençoar com a Tua direção, com a Tua boa mão. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, Pai, para aprendermos um pouquinho mais de Ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A história da Torre de Babel é uma história bem conhecida. Teve até novela já. Claro que não foi da história genuína. Mas é uma história onde os homens, na época, decidiram fazer o contrário do que Deus tinha dito. Se você voltar um pouco na história, você vai ver Deus falando para Adão que ele tinha que crescer e multiplicar-se sobre a terra. Deus fez o homem com a intenção de que o homem se multiplicasse sobre a terra. E esses homens, com o ego deles, disseram: olha, a gente vai permanecer junto, e para que a gente não se separe, vamos construir aqui um local, uma torre, que a gente consiga alcançar até o céu. Olha a pretensão. Eu quero perguntar para vocês acham que essa torre chegaria no céu? De alguma forma? Deus desfez tudo isso porque ele estava com medo, de fato, de que essa torre chegasse no céu, e isso era algum tipo de ameaça para ele? O problema aqui foi o coração do homem. O coração do homem, nessa época, era um coração duro. E, acredite ou não, hoje a gente está muito melhor do que a gente era antes como humanidade. Demorou bastante tempo para chegar até aqui. Falta muito ainda, mas demorou bastante tempo para chegar até aqui. Conforme a gente vai voltando no tempo e vendo aqueles homens do início da Bíblia, tem muita coisa ali que você fala: nossa, meu Deus. Então o homem tinha um coração duro. O homem tinha um coração voltado para si. Gente, se vocês voltarem um pouco, vocês vão ver a Arca de Noé. O que aconteceu na Arca de Noé? Qual a história da Arca de Noé? Ou da Arca de Moisés, como tem gente que fala, né? Qual a história da Arca de Noé? O homem se perdeu sobre a terra e Deus faz um dilúvio, a terra se enche de água e aquelas pessoas morrem, as que não creem morrem, e sobrevive Noé e sua família. Noé tenta alertar as pessoas, sobrevive Noé e sua família. Se vocês voltarem um capítulo antes, vocês vão ver desde Noé até o momento de Babel. Foi pouco tempo, foram pouquíssimo tempo. Se você for ver em questão de gerações, foi pouquíssimo tempo. E logo depois, o homem estava sendo petulante de novo. Eu vou fazer uma torre para chegar no céu.
E aí Deus confunde as línguas. Para não fazer outro dilúvio e repetir a história, ele confunde as línguas e separa os povos. E eu queria abordar o que esse texto falou ao meu coração, e espero que o Espírito Santo fale ao seu nessa manhã, de uma forma diferente. Eu gosto muito da ideia de que Deus, e Paulo que vai falar isso, que Deus é o autor da vida. Quantos já ouviram esse termo, o autor da vida? Bonito, eu gosto. Eu acho que colocar Deus como autor mostra que ele tem pleno controle do começo da história, do que a gente vive e do fim da história. Isso me traz paz, saber que tem alguém direcionando tudo, cuidando de nós, nos guiando, nos abençoando, e que esse alguém tem total interesse em participar da história conosco. E o versículo que faz referência a isso está em Atos 3,15. Não precisa abrir. Em Atos 3,15 vai falar: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunha disso. Então, hoje a gente vai abordar o texto de Babel e vamos tentar fazer isso pela perspectiva de um autor que fez uma história. Ele vai ser como se nós fizéssemos um filme aqui agora de manhã, tá bom? A gente vai tentar entender esse filme que Deus está fazendo, do qual nós somos participantes, tá bom? A lição da Torre de Babel, na história de Babel, ela mostra para nós que o homem, ele vem para o mundo e a primeira coisa que ele vai querer ser é estrela. Já viu aquela coisa de todo mundo quer ser a estrela da peça, todo mundo quer ser a estrela do filme? Ninguém quer ser o coadjuvante. Ninguém veio ao mundo para ser coadjuvante, nós viemos ao mundo para ser estrela, não é? Não é o que todo mundo fala? Será que nós viemos ao mundo para ser estrela? Quem é o diretor da história? Quem é que decide quem vai para qual lugar? Quem vai cumprir qual papel? Quem vai ter qual função? Deus é o diretor. E quanto antes nós entendermos que colocar as coisas na mão de Deus é o melhor, antes a gente vai conseguir entender qual é o melhor papel para a gente nessa história, para que a história fique coerente. Às vezes a gente pensa que o que nós temos ou merecemos é o que para nós é grandioso, mas a gente não entende a história. A gente não entende de fato como a coisa decorre, de onde a gente vem e para onde a gente vai. Então todo mundo quer ser estrela, certo? Todo mundo quer ser estrela? Ninguém levantou a mão, gente. Só eu queria ser estrela. A importância de ser humilde. O texto vai mostrar para a gente a importância de ser humilde diante de Deus e de seguir o roteiro que Deus cria para nós. Qual é o roteiro? A Bíblia nos mostra o roteiro. Nós temos a criação e nós temos o Apocalipse. Qual é o roteiro que Deus tem para nós? Como que eu encontro esse caminho de humildade? O que é ser humilde diante de Deus? Tem um ditado que fala que quando você encontra a humildade, quando você fala eu sou humilde, já não é mais, já foi. Se eu falar eu sou humilde, a humildade acabou de fugir. É difícil ser humilde, é difícil o conceito de humildade. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando a gente sabe quem é o autor da história, fica mais fácil, porque a gente entende o nosso papel nessa história e qual é o papel de Cristo, qual é o papel de Deus. Então eu queria contar uma história para vocês que eu lembrei ontem quando eu estava relendo o que eu tinha escrito. Eu quero que vocês imaginem que um homem estava em um navio, em alto mar, à noite, estava uma névoa, e ele não estava enxergando nada. E esse homem estava no navio, que ele era o comandante, ele comandava, e ele viu uma luz à frente, assim, se aproximando, e na hora ele pegou e falou, olha, pegou o rádio e falou, olha, aqui é o navio cargueiro, eu peço por gentileza que você que está à frente se desloque tantos graus à direita. E aí, do outro lado, houve uma resposta, olha, nós não vamos sair do lugar, eu gostaria que o senhor que se deslocasse tantos graus à direita. E aí esse homem falou, pô, que petulância. E aí ele falou, olha, aqui é o comandante fulano de tal, que eu não sei, eu não tenho um nome para o comandante, é Antônio, vai ser o nome do comandante.
aqui é o comandante Antônio, e eu gostaria que você se deslocasse tantos graus para a direita, porque senão nós vamos nos chocar. E aí do outro lado falou, oh, aqui é o cabo José, e eu não vou me deslocar. Ele falou, olha, aí o comandante respondeu, se você não se deslocar, cabo José, a minha patente é mais alta que a sua, se você não se deslocar, o nosso navio vai se chocar pela sua petulância. E aí o cabo José falou assim, olha, eu não tenho como me deslocar porque eu estou em um farol no alto de uma montanha. E se o senhor não se deslocar, o senhor vai se chocar com o farol e o senhor vai afundar. E aí aquele comandante se deslocou para a direita. Não importa a sua patente. Comece entendendo a história que Deus é a rocha, Cristo é a rocha. Ele é a montanha na qual você está servindo e trabalhando. Você é o cabo José. Não importa que venha um coronel, brigadeiro, sei lá quem estava no outro navio, porque se bater em você, vai bater na rocha. Então, o quanto antes, essa palavra já começa a me mostrar, vai procurar a rocha. Porque Babel estava muito longe do que era considerado rocha. Babel estava muito longe da ideia de Deus. Deus falou uma coisa e os homens se juntaram numa união, e bota aspas nessa união, a gente já vai falar sobre isso, e se perderam completamente. Em primeiro lugar, eu estou firmado na rocha. E aí, você não tem que se preocupar com humildade. E quando a gente não tem que se preocupar com humildade, é que a gente encontra a humildade. Quando eu não tenho que ficar pensando nela. Amém? Jesus falou, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E esse versículo é lindo, porque ele revela algo maravilhoso. Esse versículo revela que Jesus é o Cristo. Porque se você for para algum lugar encontrar uma pessoa, um ateu, que não acredita em Deus, e falar, o que você acha de Jesus? Normalmente a resposta é, eu acho que ele era um homem muito sábio. Não acredito que ele era Deus, mas ele era um homem muito sábio. E aí tem um autor que eu gosto, que vai trabalhar esse versículo e dizer que, no fundo, todo mundo acredita que Jesus é Deus. Porque se eu disser para o Marcos, para o Marcelo, para qualquer um, se eu falar assim, Marcelo, aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração, o que você vai dizer? O que você vai dizer? Se eu falar para vocês, aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Você vai falar, você é nada, você está de conversa, você é um charlatão, está de conversa fiada. Agora, quando Jesus diz, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, nós falamos, amém, Senhor, eu vou aprender contigo. Porque nós sabemos que Ele é Deus. Nós sabemos quem é que está falando. Então, a humildade genuína, ela vem de Cristo. E todo mundo, lá no fundo, lá na moral, lá naquela programação que Deus colocou em nós, sabe disso. Porque quando eu falo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou louco. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é o Cristo. Então, Ele não deixou para a gente a possibilidade de ser considerado só um sábio. A consequência da rebelião. Na rebelião, nós tentamos dirigir a nossa própria história e acaba em uma grande confusão. Tem um autor que muitas pessoas citam, e eu gosto muito, que chama C.S. Lewis. Acho que muita gente aqui conhece. Tem um programa de rádio dele que está no YouTube. Uma última fita que ficou de um programa de rádio que ele fazia. E eu peguei um trechinho, porque tem muito a ver com isso que a gente está falando. Quando nós tentamos tomar o controle da história, tudo acaba em uma grande confusão. Quando o homem tenta ser o autor da história, que foi o que eles tentaram fazer aqui em Babel, se a gente voltar para o texto, a gente vai ver que eles se unem para construir uma torre, para que não acontecesse a vontade de Deus na terra. Qual era a vontade de Deus na terra? Que o homem crescesse e multiplicasse. Então eles falam, não, a gente vai ficar por aqui mesmo. Então o Lewis ele vai falar assim, nós tentamos ser religiosos e nos tornamos fariseus. Nós tentamos ser agradáveis e nos tornamos autoritários. Serviço social termina em formalidade burocrática. Altruísmo se torna uma forma de se exibir. Unidade sem Deus é como uma cena fora de contexto.
quando nós tentamos fazer algo, vou recapitular para vocês, porque eu achei isso fascinante, porque a gente vê isso acontecer. Nós tentamos ser religiosos e nos tornamos fariseus. Todos os dias a gente fala, não, eu vou cumprir a lei, eu vou fazer, eu não vou pecar, eu não vou errar, eu vou estar perto de Deus, eu vou... E aí, no momento que você vê o outro que não faz isso, você fala, pecador, maldito, não está perto de Deus, não conhece a Cristo, olha só, esse rapaz entrega as drogas. A gente tem o nosso conjuntinho de regras aqui de como nós somos amados e amamos a Deus, e muitas vezes a gente se fecha nesse conjuntinho de regras. E quando menos a gente espera, a gente se torna fariseu. Nós tentamos ser agradáveis e nos tornamos pessoas autoritárias. E isso acontece. O serviço social, muitas vezes, já cansei de ver isso. Graças a Deus, nós estamos bem longe disso. Mas quando você entra no serviço social, o cara fala, não, preenche esse cadastro aqui, você vai entrar numa fila, nesse cadastro nós vamos avaliar se você realmente precisa de alguma coisa. E aí você se perde naquela burocracia toda. E, no fim das contas, poucas pessoas são, de fato, atendidas por serviço social. E altruísmo se torna uma forma de se exibir. É o cara que dá a nota para o morador de rua tirando selfie. Vocês já viram essa charge? Unidade sem Deus é como uma cena fora de contexto. Vamos reconhecer as nossas limitações. Deus é o único mestre da trama. O que é uma trama? É toda a construção dessa história. Tem uma música que o João Alexandre canta que se chama Tapeceiro. E essa música vai falar que o tapeceiro começa a fazer o tapete pelo verso. E aí todo mundo olha o tapete sendo feito e sendo costurado e fala, nossa, que negócio estranho. Como isso aqui? Coisa esquisita. Eu vi esse tapete parecido outro dia, não era assim. E aí quando você vira o tapete, que ele termina, e você vê pelo lado certo, é que tudo se revela, tudo se transforma. E aí a gente entende. Deus já falou assim com você? Você já passou por isso? Por uma situação que você não estava entendendo por que você estava passando, e de repente tudo se transforma e tudo se revela? Você já teve essa experiência? É muito bom, porque te dá uma sensação de, puxa, Deus está aqui comigo. Deus cuida de mim. Eu não estava vendo, porque o tapete estava sendo feito pelo verso, mas agora eu estou vendo. Amém? E agora, eu quero que vocês leiam comigo Atos, a gente vai lá no capítulo 2. Atos 2, de Jerusalém. Foi o oposto de Babel. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você refletir aí. Qual a diferença? Se eu fosse colocar como autor e diretor, o Espírito Santo é o roteirista. O que o roteirista faz num filme, numa história? O ator chega para ele e fala assim, o que eu vou falar? Ele fala, você vai falar isso aqui. O que eu vou fazer? Você vai fazer isso aqui. Qual é o próximo passo aqui na história? Olha, o seu próximo passo é esse daqui. O Espírito Santo é o nosso roteirista da história que a gente está vivendo. Ele é aquele que a gente vai e fala assim, Senhor, eu preciso mudar. Eu não estou entendendo direito como é que eu vou fazer isso aqui. Eu preciso que o Senhor faça o Pentecoste aqui dentro. Preciso que o Senhor fale ao meu coração. Que o Senhor me mostre o caminho. Porque se o Senhor não me mostrar o caminho, eu volto para Babel. Se o Senhor não me mostrar o caminho, eu volto para Babel. Deixe Deus dirigir e o Espírito Santo inspirar a sua história. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Ninguém te ama, primeiro, como você se ama. E ninguém te ama como Deus te ama. Ninguém te ama como você se ama, e ninguém te ama como Deus te ama. É em Deus que você vai encontrar a sua completude. Não é no seu cônjuge, não é nos seus filhos, não é nas suas amizades. Tudo isso é maravilhoso e são presentes de Deus para nós. Mas é em Deus que nós encontramos a nossa completude. É em Deus que nós encontramos o nosso ponto de paz. Porque Deus é aquele que escreve a nossa história. Amém? Amém. Transformação, agora é o último ponto, tá? Transformação pela submissão ao Espírito Santo. Os discípulos aprenderam que seguir o Espírito Santo é o caminho e a relação entre obediência e a habilidade de comunicar a mensagem.
Eu consigo pregar o evangelho, eu consigo falar de Deus se eu não conhecer a Deus e se eu não segui-lo? Eu vou pregar um Deus conceitual? E um Deus conceitual se torna um falso Deus, rapidamente. Se eu começo a transformar Deus num conceito no qual eu não vivo com Ele, eu não caminho com Ele, eu não ando com Ele, eu não oro, eu não busco, eu não conheço, ele se torna um conceito, que é o que a gente vê em muitas outras filosofias diferentes. Deuses que não são Deus. A partir do momento que eu crio Deus na minha cabeça, eu não estou mais servindo a Deus, eu estou servindo um amigo invisível. Sabe aquela coisa de você ficar imaginando Deus falando com você, ficar imaginando, projetando coisas que Deus faria, que Deus falaria, que Deus... Isso não é Deus. Deus é vivo. Se Deus depender de nós para projetarmos a próxima atitude dele, ele não é Deus, ele se torna um ídolo, só não é de barro, está na nossa cabeça. Dá para entender o que eu quero dizer? Todo mundo está acompanhando? Se eu não me ajoelhar e falar, Senhor, mostra-se a mim, fala comigo. Se eu não for buscar a palavra para ver de que Deus que a Bíblia está falando. Se eu não for lá no Novo Testamento para ver de que Jesus os apóstolos estavam falando. Não é o Jesus que eu acho que é. É o Jesus que está na Bíblia. E se o meu Jesus na minha cabeça está agindo diferente do da Bíblia, eu tenho que mudar o Jesus que está na minha cabeça. Se o Jesus da minha cabeça ele que é o servo e eu sou o Senhor, porque Jesus veio para servir, mas não significa que eu sou o Senhor e ele é o servo. Não significa que ele só veio para me servir. Significa que ele veio me ensinar a servir. Ele veio me ensinar a caminhar. Ele disse, eu sou o caminho. Quando buscamos a glória de Deus, a transformação acontece. Sabe quando a gente fala assim, Senhor, a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor? É todo. É, Senhor, a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Não é um pedacinho, eu vou guardar aqui para mim. Que o Senhor possa manter sempre o nosso coração na mão dEle. Que a gente possa ser o Cabo José no farol. Deus é o farol. Deus é a rocha. A gente é só o Cabo José, certo? E aí a gente já vai para a conclusão. Queria que você ficasse em pé, que a gente vai orar. Eu queria que você guardasse 3 coisas do que eu falei aqui nessa manhã. Que você marcasse aí no seu coração. Primeira coisa, viva a humildade. Humildade não é para a gente tentar alcançar, é para a gente viver. Viva a humildade. Seja um Cabo José. Siga o roteiro divino. O que Deus quer para mim? Qual o caminho que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? E isso a gente só consegue com Deus. E busque a glória de Deus. Busque a glória do Senhor. Louve o Senhor, honre o Senhor, ame o Senhor, viva para Ele. E você nunca vai ter mais significado da sua vida do que nesse momento. Ele é o nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, que essa palavra possa realmente alcançar o nosso coração nos dias que virão. Que possa ser uma semente, Pai, que vai germinar e nos mostrar, Senhor, qual é o Teu caminho. Pai, que possamos nessa manhã firmar o compromisso contigo, Senhor. O compromisso de não ser igual a Babel. O compromisso de sermos servos Teus. O compromisso de Te buscarmos, de conhecer a Ti melhor. De conhecer o Teu bondoso coração. Pai, eu e os meus irmãos estamos aqui nessa manhã porque o Senhor, Espírito Santo, é o nosso ponto de encontro. O Senhor é que faz nós aqui como igreja falarmos a mesma língua. Quando os nossos pensamentos, Senhor, se afastam de Ti, é em Ti, ó Espírito Santo, que nós falamos a mesma língua. É em Ti que nós temos a mesma direção. Nós nessa manhã abençoamos a igreja da qual fazemos parte, que estamos aqui. Cada coração, cada um aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando. Que o Senhor possa estar cuidando de cada vida aqui. Todo louvor, Senhor. Bendito és Tu, Pai. Te louvamos nessa manhã e alegramos o nosso coração. Porque temos a Ti. Porque estamos aqui com nossos irmãos e com nossas famílias. E todo o resto é resto. Obrigado por nos guiar, Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Uma semana abençoada.